Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Resolvendo com DaVinci. Meu nome é Marcos César e vim trazer aqui um assunto para vocês. Sinceramente, muita gente tem questões que talvez eu possa tentar ajudar a responder aqui. Apesar do nome ser teoria básica de gerenciamento de cor, você vai ver que a gente vai até entrar em bastante assuntos aí que são bem aprofundados. Você vem comigo? Então vamos nessa. A primeira coisa é o seguinte, vamos desfazer algumas confusões. Primeiro é o seguinte, o que é RAW? Tem gente que fala RAW, sei lá o que e tal, mas a pronúncia isso é em inglês, né? É o RAW, log e a tal REC 709, não o REC 709. Seguinte, para poder falar sobre ciência de cores, vamos pegar ciência da cozinha para ajudar a gente, beleza? Então, na esquerda, ciência da cozinha, na direita, ciência das cores. Vamos lá que a gente vai entender isso aí agora. Vamos lá, culinária. Quem tá com fome agora, hein? Caramba, segura a fome um pouquinho. Não sei se tá na hora que você tá vendo isso de manhã, de tarde, de noite. Se já almoçou, se já não almoçou, se gosta de massa, não gosta de massa, mas enfim. Nós temos aí 3 receitas de talharim. Fettuccine Alfredo, talharim à piemontese e talharim ao pesto, ou pesto. Acho que deve ser pesto, né? Provavelmente. Eu não sei falar italiano. Quem quiser pode dar um print aí, olhar essas questões aí de receitas e tal, como é que tem. Mas vamos falar agora o seguinte. Vamos fazer um paralelo aqui. Para fazer um talharim, o que você precisa? Quais são as etapas? Bom, precisa de fontes naturais, né? Precisa do trigo, né? Precisa da farinha, precisa de água, obviamente, e óbvio, vou fazer o talharim. Não vamos fazer o prato inteiro, não. Depois existe um processo, uma manufatura, que justamente transformar esses ingredientes num talharim lá cru. Entendeu? O talharim que você compra no supermercado, ou quem sabe fazer, pode fazer o próprio talharim na sua casa, mas tem que fazer primeiro a versão cru dele. E obviamente, para você depois fazer, você pode se tornar comestível, né? Ficar possível de você fazer a digestão dele. Você tem que fazer o quê? Tem que cozinhar ele. Aí tem a panela, tem a água, tem o fogo, tem a colher, tem o talharim em si, que vai gerar o talharim cozido. Ainda não é aqueles pratos que a gente viu lá. Então é outra parte ainda. E agora, é o tempero. E você vai ser o mestre cuca que vai lá, no caso, você contratou o mestre cuca que vai te entregar já tudo prontinho para você. Vai lá colocar os ingredientes para dar o sabor, a textura e servir para você o prato. Vamos ver isso agora como uma ilustração. Mais uma vez, você tem aqui, deixa eu ligar aqui meu cursor que é interessante, só um instantinho. Liguei aqui meu cursor. Então aqui nós temos as fontes naturais, né? Ou seja, o trigo, os ovos, a água. E você tem aqui todo o processo que vamos ter que fazer para transformar, primeiro, esses ingredientes no talharim cru. Depois você vai fazer o cozimento dele, ou seja, já é um talharim, já é comestível e tal. Já tem como você ter organismo de digerir isso aqui sem problema nenhum, mas ainda está sem graça. Ainda não está pronto para ser servido como está aqui observado. Aí depois sim, quando você coloca todos os ingredientes, aí você consegue ter ele cozido e com identidade própria, né? Ele agora é um prato pronto de fato. Então aqui são as etapas para produzir um talharim para consumo. É assim que você espera quando você vai num restaurante ou então você vai fazer na sua casa, o que você chama de um talharim da receita que você resolveu fazer. Beleza? Agora vamos fazer aqui o paralelo. Aqui está o seguinte, você tem aqui a natureza, né? Tem uma praia aqui, o mar, o céu, tem a câmera e tem o seu monitor, certo? Então acontece, o que a câmera faz? Faz as etapas que a natureza não faz. Qual é a parte que a gente faz? Faz a manufatura, no caso o sensor vai transformar essa luz em informação, cargas elétricas e depois em informação eletrônica. Vai ter a questão da cozinha, que são os processos que a câmera faz para poder converter essas informações do sensor em informações de vídeo, né? Uma coisa mais elementar. Depois vai ter os processos para poder deixar essa imagem bonita na câmera. Inclusive as câmeras de celular também fazem a mesma coisa, né? Faz esse processo para colocar a identidade da imagem. E por fim, quando termina o processo, tem que transformar isso em vídeo, que é quando você está pronto para servir, e você serve essas imagens em um monitor. Repare que o monitor, obviamente, não está exatamente igual aqui, porque o monitor ele tenta o máximo possível deixar a imagem próxima da realidade, mas o que você vê com seus olhos
sempre é mais fiel, né, ao que está acontecendo, apesar que o ser humano tem as suas limitações também na própria visão, mas no monitor, a câmera tem seus limites também, você vai ver uma imagem que você reconhece, olha, é aquela praia lá mesmo. Não está perfeitamente igual, mas é aquela praia. Beleza? Então foi o seguinte, imagine que nessa câmera aqui, você, além de você receber a opção que está pronto para servir, ela dentro dela você pudesse também ramificar as opções anteriores, ou seja, as informações do sensor e as informações intermediárias aqui, sem muita identidade ainda. Isso aqui é o seguinte, isso aí é o que as pessoas chamam de arquivo RAW, como eu falei lá atrás. No caso, como você tem uma câmera Blackmagic, ela já vai gerar um arquivo, extensão .braw ou BRAW. Você pode também ter uma versão dela que ainda não está no formato final para ser usado no monitor, que é, por exemplo, um log. Aqui eu botei filme. Na verdade, a gente vai ver que tem mais outra coisa para poder falar aqui além da parte do filme. E por fim, você pode também o vídeo dentro de um padrão, onde você pode exibir no monitor. Por exemplo, a opção REC 709. Vamos falar mais sobre isso logo mais. Não tenha pressa, tudo vai se esclarecendo. Então vamos voltar aqui ao seguinte. Aqui nós temos a receita de novo, né? Quais são as receitas para padrões? Receita é uma coisa e padrão é outra. O que é padrão, por exemplo? Você vai comer um talharim, você espera o quê? Ter garfo, ter prato, que esteja cozido com uma certa tem que estar cozido pelo menos, né? Você espera que ele esteja temperado, com algum tipo de tempero. Isso são padrões, entendeu? Todo talharim tem que ter isso para ser considerado um talharim. Mas o que seria a receita? É como o mestre cuca lá, o chefe da cozinha, vai fazer o teu prato ser diferenciado dos outros. É isso que faz, por exemplo, numa câmera, uma câmera ter uma qualidade assim, diferente da outra, assim, só pela natureza dela. Assim, botando aqui, por exemplo, aqui está a imagem, né, a natureza, a realidade, uma cena, a câmera capta e ela vai ter todo o processo, vai dar sua identidade aqui, para você poder justamente ver a imagem que essa câmera gerou automaticamente, respeitando algum tipo de padrão. No caso, por exemplo, REC 709. Se colocar uma outra câmera aqui, apontando para o mesmo lugar e deixar ela toda automática, por exemplo, vai ter uma outra imagem resultante, porque ela vai ter uma outra receita para poder fazer essa mesma imagem. Tranquilo? Mas essa imagem aqui, ela está no melhor estado possível? Bom, está no melhor que essa câmera pode fazer, mas você pode ter alguns processos aqui e fazer algumas melhorias, alguns aprimoramentos. Claro que você está dentro de uma situação onde ela já fez o trabalho dela. Você pode, se for comparar com a receita anterior, você pode botar lá um azeite, se você gostar, você pode colocar uma pimenta, você pode colocar um salzinho, você vai botar de repente molho shoyu, se você gostar, não sei, molho inglês. Você pode até aprimorar a receita, mas mudar a receita por completo, deixar de ser uma receita e ser outra, não é possível, porque já está finalizado conforme a câmera foi projetada. Então vamos lá. Aqui no caso, como eu falei, 3 câmeras diferentes, para uma mesma cena, a mesma natureza. Você vai ver aqui todas as 3 câmeras seguindo o mesmo padrão, no entanto, cada uma receita diferente. Entendeu? Você pode ver aqui. Beleza, agora, e se eu pegasse uma etapa anterior? Eu poderia, por exemplo, pegar a câmera com, na verdade, com essa parte aqui do talharim puro, mas ainda diferente um do outro. Porque de acordo com o que cada um fez. Aí realmente não segue padrão nenhum assim importante, né? Porque, a não ser, claro, tem que estar num prato, tem algumas regras. Mas aqui já não tem identidade nenhuma e tem diferenças assim mesmo entre eles. Por exemplo, o quanto você ficou cozido, a quantidade, por aí e tal. Aqui é basicamente, você vai ter quantidades diferentes e também pontos de cozimento diferentes. Então você tem aqui, na verdade, 2 parâmetros, que a gente vai falar com calma daqui a pouco, que é o Color Gamut, e aqui a parte de baixo, que é a curva de transferência. Isso aqui é inerente a esse estágio aqui. Para depois virar realmente um prato, vai ter que passar por um Color Grading para poder ter a identidade visual que você quiser, dentro dos limites do que foi feito aqui, obviamente. Isso aqui você não tem como mudar. Beleza? Aqui, câmera Sony,
Você tem lá um espaço de cor S-Gamut, e você, no caso, um espaço de cor não, no caso, uma gama de cores, e uma transferência de cor S-Log. Tem S-Log 2, 3, tem várias coisas. E por fim, você tem aqui da Canon, que é o CCG, é Canon Cinema Gamut, e você tem o C-Log, que é uma curva de transferência da Canon. Beleza? Mas vamos mais à frente. A gente pode também foi o seguinte, a gente pode ter, aqui existe em cada uma delas, são empresas independentes, com sensores, com engenheiros pesquisando sensores de forma diferente. Então você tem talharins diferentes também, cruz. No caso, o talharim, por exemplo, entre aspas, né, o vídeo desse sensor aqui vai se finalizar num arquivo BRAW ou então BRAW. Os arquivos de uma Sony, por exemplo, vai usar um container, que é um assunto à parte, mas vai ter lá usar a extensão de arquivo, que é o RAW e MXF. Nada disso aqui é padrão de indústria, é padrão da marca. Então, isso aqui, para poder ser assistido por um monitor, vai ter que ser interpretado, convertido para vídeo, ser processado para montar um padrão para finalmente virar vídeo. Ou seja, são duas etapas aqui agora. E por fim, tem o CRM, que é o da Canon, que é o Canon RAW Movie, ok? Mas são basicamente arquivos da melhor forma possível dos sensores da câmera. Obviamente, aqui são arquivos gigantescos e tem um porquê de ser gigantesco, que está pegando informações direto do sensor, não tem nenhum tipo de processo de compressão de nada. Que é um assunto também que pode ser estudado à parte. Mas basicamente compressão é uma forma de você reduzir o tamanho do arquivo, da imagem, usando o que há de redundante, tanto na própria imagem como em sequência de imagem. Isso é muito a grosso modo, não tem como eu explicar isso tão rápido assim. Então, eu acho que eu consegui, nesse momento, o primeiro objetivo, que é ficar um pouco mais tranquilo, saber a diferença entre o que é um arquivo RAW, o que é um arquivo, no caso, a gente viu aqui antes o log, e o arquivo de vídeo finalizado mesmo, que segue todos os padrões, por exemplo, o Hexa 09. Uma outra confusão que é muito importante de se desfazer é o que é espaço de cor. Né? Que eu falei Hexa 09, mas tem outros espaços de cor também. E a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: existe dois contextos em termos de espaço de cor. O contexto do que uma tela é capaz de exibir, ou seja, é o contexto referido à capacidade da tela, de como ela consegue representar as cores e a luminosidade. Obviamente que o ideal seria as telas representarem tantas cores quanto nossos olhos enxergam, mas isso não é verdade. Não é assim, nenhuma tela, nem mesmo uma tela com a tecnologia mais recente, a laser, não consegue ainda representar, reproduzir todas as cores com precisão, com exatidão, com pureza, conforme nossos olhos são capazes de enxergar. Mas isso não é problema, consegue gerar imagens que nós aceitamos, trabalhamos com elas sem problema nenhum, assistimos filmes e tudo mais, sem problema. E tem o quanto ela consegue também representar de termos de brilho. Entendeu? A nossa visão, por exemplo, é capaz de, no caso na rua, um dia iluminado, a gente consegue ter cenas com 15 mil, 20 mil nits. E uma tela de televisão agora, acho que estão chegando a 3 mil, por aí, e nem faz tanto sentido ter tanto nits dentro da sua casa. Porque a sua lâmpada não consegue emitir tanta luz assim, vai acabar que a tela vira um farol gigantesco. A não ser que você tenha uma sala muito gigante, onde você vai ficar muito distante e essa luz vai perder energia com a distância, e tudo bem. Agora, se você tem uma sala pequena, vai trabalhar com uma tela pequena com muitos nits, não faz tanto sentido. Enfim, então tem a questão do espaço de cor em relação à reprodução de imagens, e também tem a questão do espaço de cor na capacidade de captar informações do mundo real, que a gente já chama de scene referred, ou seja, referido à cena, ou seja, quanto consigo de captar de informações de imagem no tocante, né, em termos de cores e luminosidade em relação à cena. É basicamente a mesma ideia, ou seja, quanta pureza de cor eu consigo pegar, quantos detalhes, e quanto eu consigo pegar também de informações do maior brilho ao menor brilho com essa câmera. Beleza? Então são os dois contextos. Por que é importante? Então, o que é importante agora? Beleza, então, se você tem aqui um ambiente onde a captação pode ter um espaço de cor,
e aqui a tela de consumo, né, pode ter um outro espaço de cor, e vou dar logo um spoiler aqui. O espaço de cor da tela é menor que o espaço de cor da câmera, eu preciso fazer com que essas informações caibam nessa tela, em termos de representação de cores. É aí que nasce o gerenciamento de cor, que é o nosso assunto desse vídeo. Então, eu até que escrevi aqui, para não esquecer. Você pode dar um print aí, bonitão, para você poder guardar essa definição aqui que pode ser útil para você. Vamos lá. O que é, na verdade, tá aqui o que o, né? Eu vou corrigir isso aqui depois. O que é o gerenciamento de cor? Não, o que é? Não tá certo aqui mesmo. O que eu escrevi, eu mesmo tô me enrolando agora. Desculpa, pessoal. Desculpa aí você. O que o gerenciamento de cor resolve? O que ele vem resolver? Permite que usemos captações mais capazes que as telas contemporâneas, ou seja, as câmeras de hoje conseguem captar mais informações que as próprias telas que nós temos hoje, e com isso, em um momento futuro, poderemos readaptar nossas produções atuais para as telas mais capazes que surgirem. Isso não é novidade, não. Isso é interessante, que na época da película, as películas de cinema, né, dependendo da qualidade, obviamente, captava muito mais informação do que era possível exibir na TV de tubo, por exemplo. Então eles já tinham a preocupação de captar as informações com mais qualidade do que as telas da época. Até as projeções também de cinema, dependendo do país, tinham também qualidades diferentes, mas eles estavam preocupados a ponto que a gente pode hoje em dia, com recursos digitais atuais, pegar essas películas de 50, 60 anos atrás e conseguir uma qualidade elevadíssima, tanto em termos de definição de imagem, né, por quadro, né, quanto a questão também de profundidade de cor, né, que no caso no filme chamava de latitude. Então as duas coisas são disponíveis pela qualidade do filme. Beleza? Então agora eu falei lá atrás, né, em relação a cores e transferência, né? Vamos ver um pouquinho aqui, um pouco mais sobre isso. Então é o seguinte, elementos essenciais do espaço de cor. No caso, eu vou falar do contexto de telas primeiro, que está mais ao nosso acesso, a gente acessa mais facilmente. Em termos de gama de cores, chamado Color Gamut, os padrões são REC 09, DCI-P3 e REC 720, REC 2020, desculpa. Eu vou mostrar um negócio bem legal em relação a essas gamas de cores. Vocês vão ver os gráficos, diagramas de cores, vai ficar bem legal o que vocês vão ver aqui logo a seguir. Curva de transferência e luminância. O padrão do REC 09 é o Gama 2.4, nem usa outro geralmente, eu vou explicar o que é isso já já. Tem na parte do DCI-P3 e REC 2020, tanto o HLG, que é o Hybrid Log Gamma, quanto o PQ, que é PQ, que é o Perceptual Quantizer, né? Tanto tentando fazer a pronúncia mais próxima possível que eu consigo da pronúncia no inglês. Então, o que quer dizer isso? Bom, primeiro vamos explicar gama de cores um pouquinho e depois a gente explica a parte da transferência de luminância. Aqui, na esquerda, você está vendo, é uma representação gráfica de todas as cores que o ser humano pode enxergar. Obviamente, isso é uma mera representação, né? Uma ilustração, porque o seu monitor não é capaz, nem o meu, nem nenhum monitor na face da Terra é capaz de mostrar todas as cores que o ser humano pode enxergar. Mas aqui é uma forma de a gente representar. E parece uma ferradura, né, de cavalo, essa informação aqui. Na verdade, essa informação aqui ela tem um propósito matemático de representação. E aqui é uma imagem 2D. Por exemplo, aqui do lado, por que eu botei esse cubo aqui do lado na direita? Porque você sabe que isso aqui é um cubo, certo? Pela forma que você está vendo aqui, mas isso aqui é uma imagem 2D. Um cubo de verdade, se você for pegar com as suas mãos, você vê que ele tem a questão do volume. Aqui não, aqui é um plano onde você está desenhando linhas para representar um cubo. Aqui de fato não é um cubo, porque é uma tela 2D, não é capaz de mostrar, representar fisicamente um cubo. Da mesma forma, o diagrama de cromaticidade, né, que eu chamo aqui à esquerda, né, que é o Color Gamut CIE 1931, isso aqui é o ano, tá? 1932 foi o ano que esse diagrama foi desenvolvido. Ele tenta mostrar num plano 2D as informações das cores. A questão toda é a seguinte, cor, ela é tridimensional, vou explicar isso por quê. Uma árvore não é tridimensional? Tudo bem que aqui na esquerda é uma fotografia, continua bidimensional, mas você sabe como é que uma árvore de verdade, né? Mas você pode representar graficamente assim.
como um plano a imagem de uma árvore. Você sabe, isso aqui é a imagem de uma árvore, representa uma árvore de verdade. Não é uma árvore, mas representa uma árvore. As cores, na verdade, ela é tridimensional, ela possui 3 eixos. E os 3 eixos são o seguinte, vou mostrar aqui para ficar mais fácil com o desenho de um cubo. Você tem vindo do centro lá de trás, imagina que fosse lá de trás. Imagina que se fosse um cubo de gelo, tem a parte da frente, né, que está aqui, e a parte lá de trás, né, porque e tudo preenchido de água, aqui no caso preenchido de cores. Lá ao fundo a gente não está vendo, porque está na parte interna, é o mais puro escuro. E ele vindo se deslocando até esse vértice aqui de cima, é o mais puro branco. Então aqui essa diagonal desse vértice aqui, seria lá para opa, sem querer. Lá para de trás, de baixo seria o ponto mais escuro. E dali que nasce o azul, no caso ficou para cá assim mais ou menos o vermelho, né? Eu distorci essa posição para poder ficar mais fácil aqui com as cores. E para cima seria mais ou menos aqui o verde. Então o que acontece? Então através lá do escuro, quando você bota o máximo de energia no azul, o máximo de energia no verde e o máximo no vermelho, você desloca o eixo para cá, entendeu? Deveria fazer uma imagem 3D disso, vou tentar fazer um dia. Mas eu conto com a sua imaginação aí para poder entender. Então, na verdade, você está olhando aqui a ponta uma das pontas do cubo e aqui indo lá para trás para o máximo possível de verde, aqui uma outra ponta do cubo o máximo possível de azul e aqui uma outra ponta do cubo o máximo possível de vermelho, ok? Tenta imaginar assim. Como eu falei, as telas não conseguem fazer o máximo do que o olho consegue enxergar. O que a gente viu lá ali antes, que está aqui representado aqui a parte fora, é o máximo que o olho consegue ver. Mas a tela, por exemplo, um Rex 709, o máximo que ele consegue representar é essa parte aqui. Não consegue ir além disso em termos de pureza de cor. E esse padrão foi criado em 1990, guarda essa data. Foi onde foi criado a recomendação, na verdade, né? Depois se tornou realmente um padrão. Depois foi criada uma outra recomendação, que é a DCI-P3, que é usada em cinema até hoje em dia, e também a maioria dos monitores REC 2020, na verdade, são DCI-P3, um triângulo com uma área um pouco maior. Então ele consegue ter mais pureza de cor, mais saturação. Quanto mais ao centro, menos saturação. E mais saturação das cores, né? No caso aqui, do branco até o vermelho, ó, tem uma variedade de cores imensa aqui. Daqui do branco até o azul também é imensa. Daqui para o verde também, mas agora daqui para o ciano já é mais difícil fazer algumas cores aqui. Já aqui no REC 2020, que foi mais recente, 2020, você pode ver que tem uma variedade gigantesca em relação ao vermelho, para o amarelo, para o verde. Aqui para a região de magenta para o azul, já uma variação um pouco menor para cá. Essa região aqui mais do verde ao ciano, ela é pouco representada nas telas que a gente tem hoje em dia. Tem pouca pureza em termos de verde. Se vezes conseguir chegar um pouquinho mais para cá, mais puro. E talvez aqui esse azul um pouquinho mais para cá, mais puro. De repente conseguiria pegar um pouquinho mais dessa região aqui assim. Mas a gente não consegue um verde tão puro. Porque eu fiz essa observação em relação à data. Estamos em 2024. Ou seja, nós temos exatamente 34 anos que surgiu essa questão da recomendação 709. Isso aqui foi criado para HDTV. E o HDTV só foi surgir para valer nos anos 2000. Ou seja, os engenheiros da época já estavam pensando já na parte digital, como fazer. Isso aqui é um perfil. Isso aqui tudo tanto esse aqui quanto o último chama de broadcast, ou seja, que é para a indústria de televisão, que sempre foi gigante, né, em todas as épocas, um pouco menor agora, mas em todas as épocas. Então, eles precisavam já criar alguns padrões que fossem bons para longo prazo. Para fazer um paralelo aqui para vocês, né, para você que está me assistindo, quando foi criada a internet, por exemplo, os engenheiros da época, nos anos 60, da ARPANET, inventaram lá um sistema de endereçamento IP, para quase 4 bilhões de endereços. Porque ninguém imaginava naquela época que ia ter internet no mundo inteiro. Então, para eles, 4 bilhões de endereços daria conta para empresas do mundo inteiro e ia sobrar endereço. Ninguém imaginou que as pessoas teriam dispositivos diversos dentro de casa precisando de internet. Então, já não deu conta, nós somos 7 bilhões de habitantes. Mesmo que nós sejamos 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, vamos dar 3 bilhões que usa
a internet, você usa 2, 3 dispositivos que usam a internet. Então é complicado. Não é pouco endereço. Não. O que foi muito numa época passa a ser pouco décadas depois. Então sempre você vai criar tecnologias, né, em padronizações que consigam ser mais amplas possível, mesmo que não tenha tecnologia na época para poder atender tal especificação, né? Por que eu estou falando isso? Aqui, por exemplo, nós temos um monitor atual, que eu peguei aleatoriamente na Kabum, que ele consegue representar 100% das cores Hex 709. E ele está aqui, ó. Ele tem a questão de 10 bits, que eu posso falar um pouquinho depois mais tarde, e ele consegue chegar até 1 bilhão de cores diferentes. Ele está falando que tem suporte HDR, mas isso aqui é questionável porque essa questão aqui do bit de 350 candelas, ou 350 nits, né, que existe uma equivalência, é muito pouco para trabalhar com HDR, por exemplo, mas para trabalhar com vídeo SDR, que é um range normal do 709, esse monitor está excelente, mas custa R$3.000, na verdade, se parcelar 3.700, vou arredondar aqui agora, né? Esse preço pode subir e descer, mais ou menos isso. Então esse aqui é um outro monitor, muito mais baratinho, né? R$539, vai pagar à vista, R$600 pagar parcelado, mas você pode ver que aqui ele fala que a gama de cores dele já é 72%. Consegue chegar a 16 milhões de cores, ou seja, ele trabalha na verdade até com 8 bits. Essa informação não está aqui, mas eu consegui ver no manual dele, tem 8 bits. Mas isso é o de menos. Até por 16 milhões de cores já denota que ser 8 bits. Mas acontece o seguinte, ele não chega a representar 100% daquelas informações todas no Hex 709, ou seja, então você está com defeito seu monitor? Não. Na verdade, a recomendação diz que se você fizer o melhor monitor possível para aquela recomendação, você vai mostrar todas as cores possíveis naquele triângulo, mas você consegue fazer imagens boas, não vai conseguir representar todas as cores, mas uma imagem aceitável mesmo quando você tem menos quantidade de cores que você consegue representar. Não se liga muito o número não, 16 milhões, tá? Você poderia ter aqui 1 bilhão também, por ser 10 bits, e essas informações estarem, esses 1 bilhão de cores, está dentro de 72% do limite máximo, entendeu? Não liga muito, não faz sentido, né? Vai colocar mais informação em menos espaço, mas poderia, não tem nenhum problema técnico em relação a isso. Então, em relação ao espaço de cor, eu queria mostrar espaço de cor para monitores, tá? Para reprodução de imagens. Agora, para a curva de transferência de luminância, isso aqui é um assunto um pouquinho mais complicado. Mas o monitor, como eu te falei, ele não consegue fazer um brilho igual da natureza. Aqui, por exemplo, está botando como referência até 1000 nits. Então você pode ver que aquele monitor lá de 350 nits está por aqui assim, mais ou menos, né? 100, daqui é 100, aqui é 200, 250, 300, por aqui, né? Aqui está em 300, 400, por aqui. Tá muito pouco. O HDR de verdade ele espera próximo de 1000 nits, né? Entre 800 e 1000 conforme a gente consegue ter hoje. E aqui as curvas é o seguinte, a imagem SDR, você espera uma tela de 100 nits, entendeu? 100 nits é o típico de uma tela SDR. Já uma tela HDR vai ser bem mais do que 100 nits. Essa curva aqui vermelha, aqui é a curva gama, que é a gama 2.4, usada nas telas SDR. Você pode ver que não há uma linearidade, não é uma linha reta de zero, do 0 a 100 nits, a transferência de informações não é 1 para 1. Se fosse 1 para 1 seria retinho. Há uma curva aqui, isso quer dizer o quê? Que ela vai ressaltar, deixar um pouquinho, os tons médios vão ficar um pouquinho mais claros. Essa que é a ideia dessa curva aqui, mostrar, começa igual, mas os tons médios ficam um pouquinho mais claros, depois ele vai corrigir a curva aqui e fica mais ou menos como se fosse uma linha reta aqui na parte de cima. Então ele dá uma clareada, por que ele faz isso, né? Essa curva 2.4. Que ele se entendeu que o ambiente de uma casa precisa dessa correção para poder ter uma tela com luminosidade equivalente a uma casa com a luz acesa, por exemplo. Então é uma forma de você sentir, senão a tela ficaria parecer muito escura. Estou tentando fazer aqui um resumo aqui nesse vídeo, é um desafio gigantesco para quem realmente já estuda esse assunto faz tempo, sabe que não tem como falar isso aqui de uma forma tão resumida como estou tentando fazer. Mas o fato é o seguinte,
As telas que têm mais brilhos, elas conseguem se adaptar a uma curva de menor brilho, não tem problema nenhum, mas aquilo que tem mais brilho tem problemas. Então o que eles fizeram? Essa curva log híbrida aqui, por exemplo, permite que ela tem uma curva aqui, uma boa parte dessa curva aqui é azul, ó, pode ver que ela é muito próxima da curva vermelha, que é a SDR, e aqui começa a se descolar. E vai até aqui em cima, até passa um pouquinho de nada em cima do 1.0. O que isso aqui quer dizer? Olha, eu vou fazer os tons escuros, os tons médios, mais ou menos igual à curva original Gama 2.4. Daqui para cima eu vou apertar aqui o que eu puder para ter mais informações aqui também das regiões mais claras. Tá, isso quer dizer o quê? Se eu colocasse uma imagem curva híbrida numa tela SDR, as regiões mais claras da imagem vão ficar um pouquinho estouradas. Em resumo, é isso. Ou seja, assim como na mudança de quem tinha câmera, tinha lá sua TV de tubo, SD, tinha menos informações de imagem do que quem tinha tela HD, perdia informação em ponto final, apesar da produção já estar em HD, por exemplo. Aqui no caso, que é uma questão de dinâmica de vídeo, olha, até os tons médios, que é o tom da pele, a gente vai preservar a luminosidade mais ou menos próxima. Agora, regiões mais claras assim e tal, para quem tem tela antiga vai estourar, e para quem tem tela mais moderna, com mais range dinâmico, vai ter uma informação mais fluida nessa parte superior. E a curva P aqui, ó, você pode ver que ela descola completamente das demais curvas. Ela vem aqui, ela favorece muito as regiões escuras e depois vai acentuando para cá. Por que disso? Porque não tem como mostrar isso aqui agora, seria um curso de mais aprofundado, né? A ideia é mostrar uma teoria básica. Nós, seres humanos, precisamos de mais energia nas regiões escuras para poder conseguir enxergar os detalhes do que nas regiões claras. Isso é a melhor resposta que eu posso dar para você nesse instante. Então, essa curva aqui, ela tenta favorecer o máximo possível de energia nas regiões escuras e pode ser um pouco menos nas regiões claras, que a gente tem mais facilidade em compensar isso aqui na nossa visão. Desculpa por não ser mais aprofundado, mas o que eu estou falando não é falso, só é muito raso, né? Poderia ser mais aprofundado, aí seria um vídeo não de alguns minutos, mas seria vídeo de horas, seria um curso de fato. Então, peço desculpa, mas é o que eu posso fazer agora, o melhor que eu posso. Boa vontade eu tenho. Mas enfim, elementos essenciais para espaço de cor, né? No caso de câmeras. Agora já é o lado da câmera. A câmera, obviamente, ela vai ter que ter a opção, não está aqui demonstrado, também sair com o vídeo 7609 e também o vídeo com a curva Gama 2.4. Para poder justamente se botar no monitor e vai ver a imagem perfeita. Mas além dessas opções, né, de color gamut e de curvas, a gente tem outros espaços de cor mais amplos e outras curvas que favorecem a distribuição de luminosidade também, só que aqui não existe um monitor dedicado a essas funções. Vai ter que ser feito justamente uma transformação desse espaço de cor, ou seja, desse color gamut e dessa transferência, dessa curva de transferência, para poder finalmente ser compatível com um dos 3 monitores que eu mostrei anteriormente, os 3 padrões que eu mostrei anteriormente. Então aqui a gente está vendo, ó, aqui a gente tem o sRGB 709, ele é basicamente o mesmo, é esse trem aqui do centro que a gente viu, certo? O DCI-P3, ele consegue mais. O ACES, que eu não falei ainda, ele consegue, vai pegar todo o diagrama. O ACES fala, até o final a gente fala do ACES. O importante é que a Sony, ó, você tem o S-Gamut padrão, S-Gamut 3.cine, e tem aqui, em termos de espaço de cor, tá aqui o azul e o vermelho. Esse azul aqui de fora, ou esse vermelho aqui de fora. Ou seja, ele consegue ter mais informações do que o REC 709 e o próprio DCI-P3. Então você pode fazer uma transformação desses dois para DCI-P3 sem problema nenhum. Aliás, para também o ACES também. Mas você tem mais informações do que o próprio DCI-P3 nessa câmera disponível. Vamos pegar aqui um outro exemplo de câmera rapidinho. Aqui é Canon, que é o Cinema Gamut. Você pode ver que ela tem um espaço de cor absurdamente maior do que o próprio olho enxerga, mas isso aqui é tudo modelo matemático, tá? Obviamente não tem nem
essas informações aqui vão ser descartadas pelo nosso olho, a gente não enxerga essas informações todas, aqui é tudo modelo matemático. Mas você pode ver, aqui mais uma vez a gente tem a questão do ACES também, que é um assunto que vocês vão ver também nesse vídeo ainda. O vídeo é grande, mas vamos nessa. E tem aqui agora o espaço de cor de uma outra câmera, que é a Arri Wide Gamut, que é esse triângulo vermelho aqui, olha, é bem grandão, quase, ele consegue ser maior do que o REC 2020, por exemplo. Então você pode tranquilamente passar as outras informações do Arri Wide Gamut para REC 2020 com qualidade, sem inventar informações, tá? Tudo aqui dentro já tranquilamente. E Blackmagic Design, você tem aqui o Wide Gamut, você pode chegar a esse triângulo gigantesco aqui, que não chega a pegar da região de verde ciano, mas pega muita informação, também é bem maior que o REC 2020, P3 e tudo mais. Agora o seguinte, aqui está uma bagunça de triângulos de várias câmeras, inclusive uma aqui na câmera que é o ACES AP1, e aqui a gente tem algumas outras opções, e o ACES AP0. O que acontece? Você pode ver que o AP0, isso aqui é um assunto interessante, ele consegue matematicamente pegar todas as informações do CIE 1931. Já o AP1 deveria ser maior, né? Mas o AP1, vamos tentar enxergar aqui, ele é mais próximo de dentro do igual, mais ou menos tipo o REC 2020. Isso é porque é um assunto outro gigantesco também, só falando sobre gerenciamento de cor, que é capaz de a gente realmente entender isso. Mas para poder trabalhar com color grading, esse triângulo aqui ficou ruim de trabalhar. Ele é ótimo para você poder, por exemplo, estocar essa imagem para o futuro, né? Porque ele pega tudo com a informação possível que o olho enxerga, mas para trabalhar com os ajustes ficou complicado. Então, o pessoal preferiu trabalhar com esse triângulo aqui, mais próximo do REC 2020. Aqui é o seguinte, existem várias curvas também de transferência nas câmeras, né? Quando você trabalha com REC 719, vai ser a gama 2.4. Existem outros gamas também, mas o padrão para vídeo é 2.4. Para fabricante tem várias curvas, umas que começam no zero, outras que não começam no zero, até chegar ao máximo de valor aqui e tudo mais. Tem aqui vários S-Logs, né, da Sony, um log puro, 2 ou 3. Tem um log da Fujifilm, que é o F-Log, Panasonic, que é o V-Log, e assim vai. Agora, como é que entra o gerenciamento de cor? Aqui, ó. Você precisa pegar essas informações nessas câmeras, em alguma delas, alguma curva de transferência, e matematicamente adequar ela a um tipo de espaço, no caso de color gamut, em conjunto com algum tipo de curva de transferência. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com vídeo SDR, eu trabalharia com REC 719 em termos de color gamut e o padrão gama 2.4. Pronto. Transfiro aqui, a imagem vai ficar perfeita para o monitor. Eu falo assim, poxa, Marcos, mas não está trabalhando nada para isso? Não, o que acontece? No futuro, quando você estiver na sua casa, sei lá, uma tela DCP IP3, eu posso pegar esse material aqui, uma dessas câmeras, transformar matematicamente para a tua tela, porque a tua tela enxerga menos, reproduz menos do que é enxergado. Então é fácil. Então eu posso pegar esse mesmo material aqui e fazer uma transformação para uma tela DCI-P3, assim como uma tela REC 2020, e eu posso usar também as curvas HLG ou PQ. Ok? Então o que acontece? Como é que funcionava antigamente? Você pegava a câmera e ela já saía no padrão dos monitores, que é o REC 09 Gama 2.4. E você podia, nesse espaço de cor pequenininho aqui, com poucas informações de luminosidade, fazer algum color grading. Ou seja, você tinha uma câmera com muita capacidade, ela fazia lá o processo dela, fazia a receita dela lá da própria fabricante. Você tentava aprimorar um pouquinho do que restou para botar o seu tempero, né, seu azeite, o que fosse, nessa imagem. Entendeu? Então, essa era uma questão. Uma outra solução seria o seguinte, olha, então tá, vou fazer o seguinte, vou pegar uma câmera poderosíssima em termos de capacidade de espaço de cor e vou ter uma transformação a meu gosto, né, matematicamente mais com os meus cálculos,
e chegar no resultado, mas isso aqui virou um funil, do mesmo jeito, ou seja, eu vou ter aqui uma identidade, é uma receita também que vai ter aqui, e eu vou trabalhar aqui com color grading, não é vantagem. Qual seria a outra solução então? Mudar de lugar o color grading. Fazer o color grading nessa região aqui onde eu tenho muita informação, e depois transformar para poder ver o resultado. E aqui eu vou ter muito mais liberdade de trabalho, transformo para essa primeira tela, ou para a segunda, ou para a terceira, não tem problema. Vou estar trabalhando aqui, obviamente, eu vou ter que estar sempre monitorando uma dessas telas aqui. Então, trabalhei tudo para 709. No futuro, vou fazer um outro trabalho para DCP3. Vai ter um que refazer aqui. Mais uma vez, tem alguns detalhes técnicos sobre Trim Pass e tudo mais, que eu não posso falar aqui agora. Se você pesquisar um pouquinho sobre isso, procura aí sobre Trim Pass, TRIM, espaço PASS, Trim Pass. Ou seja, você procura sobre isso aí, que você vai saber mais coisas, mas vai estar basicamente bem próximo já do correto, só de transformar. Aí acontece, só que tem um problema. Você não tem aqui tamanhos de espaços diferentes, de curva e tudo mais. Esses comandos aqui, eles dão ordens, né? Tanto para cá, tanto para lá. Por exemplo, imagine duas pessoas, uma mais alta que a outra. E você dá o mesmo comando para as duas. Você dá para a menorzinha aqui que tem 1,50 m, 5 passos para a sua direita. No caso aqui, direita do vídeo. Ela vai deslocar esse tanto aqui. Aí eu chego uma pessoa que é mais alta, tem 2 metros de altura. Também quero que dê 5 passos. Vai chegar mais longe, porque ela tem as pernas maiores. Entendeu? Então, um mesmo comando para espaços de cor de tamanho diferente vai ser complicado, que você vai mexer para uma câmera de um jeito, para outra câmera de outro jeito, e você não vai ter controle bacana disso, entendeu? Tentando fazer essa alegoria aqui para você, né? Para você poder entender que os controles, você mandar, são comandos, esses comandos vão ter resultados diferentes porque são coisas de tamanhos diferentes. Então, qual é a solução para isso tudo? Ter um espaço de cor intermediário. Você vai pegar essas informações aqui, transformar matematicamente em um espaço de cor intermediário. São dois que são muito usados. O mais importante, mas que funciona em vários softwares, inclusive o DaVinci, é o ACES, que ele tem essa capacidade de transformar qualquer espaço de cor para o AP0, que pega toda a região que o ser humano é capaz de enxergar. Ou então, você pode transformar, porque a Blackmagic criou, que é justamente um tempo que não chega a pegar tudo que o CI 931 consegue fazer, mas ele pega ele é maior do que a própria do que o maior triângulo de saída. Ele é maior que o REC 2020, então ele consegue tranquilamente trabalhar, tem suas vantagens. Por que a Blackmagic fez isso? Porque na verdade, como está aqui, esse aqui é o AP0. E o AP1, que é o de fato trabalhado no Color Grade, ele é muito próximo do que é o DaVinci Wide Gamut. Tá? Tô correndo aqui agora para poder dar o máximo de informação para você aí. Então o que acontece? Você tem aqui o contexto de captação de imagens, que é uma parte ótica. Aqui luz vira informação eletrônica, que vai ser trabalhada aqui no Color Grading, que vai ter o resultado em algum espaço de cor compatível com a tela, né? E finalmente aqui você vai ter luz de novo, ou seja, uma conversão de eletrônica para a parte ótica. Você tem aqui o contexto de dispositivos de entrada e aqui o contexto de dispositivos de saída, certo? A ACES chama dispositivo de entrada exatamente isso aqui, de dispositivo de entrada. Está aqui. Então aqui ele tem uma matemática que transforma dispositivos de entrada no padrão do ACES. O DaVinci também tem, só que ele chama de Input Color Space. Ele vai pegar o espaço de cor da informação de entrada e gerar o resultado disso. E no final, você tem também o processo de converter esse espaço de cor para a tela necessária. Por que existe esses dois disponíveis dentro do DaVinci? Primeiro é o seguinte, porque você tem que ser compatível com outros softwares. Então, a primeira coisa é que você tem que conseguir exportar daqui para outro software para fazer videografismo, para poder fazer visual effects, né, efeitos visuais, e você precisa mandar num padrão que as cores sejam preservadas. Então você vai trabalhar em ACES AP0 entre programas.
Esse DaVinci Wide Gamut, ele é exclusivo para, no caso, dentro do próprio DaVinci, então não serve. Outra questão também é a seguinte, a Blackmagic criou a sua metodologia porque ela está muito presa a ACES para poder criar essas matemáticas aqui de entrada. Lança uma câmera qualquer, hoje em dia, sei lá, lança uma DJI com tal espaço de cor e transferência. Não vai estar disponível de imediato pela ACES, aliás, de imediato nenhum dos dois. Só que a ACES vai ver, isso aqui é um indústria de cinema, né? Eu vou usar esse drone, por exemplo, no cinema, eu vou gastar um tempo gigantesco de engenheiros para poder fazer isso. Então, muita coisa eles não fazem. Já a Blackmagic gosta da ideia de fazer essa questão do input com Hollow Space de forma mais ampla. Então, acontece, enquanto um ambiente ele tem mais burocracia para poder criar os IDTs, ele é mais compatível com outros softwares, porque ele é mais padronizado com a indústria. Esse aqui tem, como é tudo da própria Blackmagic, ele tem menos burocracia para criar os seus inputs com Hollow Space. Só que ele não é compatível com outros softwares. Então é uma decisão, assim, a Blackmagic te deu a possibilidade de ter esses dois, você vai usar o que for melhor para você. E o color grading acontece justamente nesse espaço com intermediário, porque aqui todo mundo passa do mesmo tamanho, ou seja, não importa se é uma ARRI, se é uma Red, se é uma Sony, se é uma Blackmagic, todas elas vão ser matematicamente convertidas para o mesmo tamanho e esses controles vão ter o funcionamento, deixa que seja configurado certinho, igual para todas as câmeras. Depois você converte e finalmente você consegue expor isso numa tela. Era isso que eu queria. Virou um workshop. Inclusive eu vou colocar no final desse vídeo, aliás, quando for publicar esse vídeo, você está assistindo agora, já está publicado para você. Vai ser um workshop. Concorda comigo? Será que esse vídeo, que não acabou ainda, foi útil para você? Eu queria muito te pedir um favor. Olha quanta informação está aqui. Tem gente que cobra uma fortuna por essa informação. E eu não vou cobrar nada. Eu não quero que você me dê um centavo. Não tem Pix, não tem nada. Eu só quero que você demonstre para mim que foi bacana esse vídeo. Faz um comentário para mim. Isso aí, comentário vale ouro. Entendeu? Eu vou adorar ver o teu comentário. Pô, mas não quero comentar. Tô aqui no celular, não tô afim de comentar. Dá um gostei. Gostei já é mais fácil, né? Só apertar ali. Gostei. Já tá feito. E se você conhecer alguém, esse canal tá começando agora e esse é só o começo. Eu quero trazer muita coisa boa. Aliás, eu vou trazer muita coisa boa, mas eu preciso que vocês me ajudem. Compartilha. Pô, não é legal isso? Eu falo assim, pô, assim, ó, manda pra um amigo seu, pra uma amiga, entendeu? Assim, pô, olha só. Olha só o que esse cara fez aqui, olha que trabalho legal, que trabalho bacana. Pô, eu queria tanto entender esse negócio, pô, agora abriu minha mente, agora ficou mais fácil entender essa parte de gerenciar cores. Entendeu? Claro que tem muito mais assunto, mas isso aqui, se você compreendeu isso, eu tenho certeza que você vai ficar ser muito mais fácil aprender qualquer outra coisa no mundo do gerenciamento de cor. Então, eu queria, sinceramente, agradecer por você ter assistido esse meu vídeo e se você puder me ajudar, te agradeço demais também, tá bom? Um abraço aí e até a próxima.